Oi, o meu nome é Rick. Antes de conhecer minha noiva, eu acreditava que o dinheiro não podia comprar o amor. Agora eu não sou mais tão ingênuo assim. Mas quero contar como tudo aconteceu. A Nina apareceu na minha vida quando eu tinha 18 anos. Eu tinha acabado de começar a faculdade, na minha cidade mesmo, e adorava estudar em uma cafeteria ali perto. Um dia, como sempre, passei lá para tomar uma boa xícara de café e usar o Wi-Fi, quando meu coração acelerou. Havia uma garçonete nova, a Nina, a garota mais linda que eu já tinha visto. Cabelos loiros, olhos verdes, corpo impecável. Ela foi logo pedindo desculpas pelo sotaque estranho. Ela tinha 20 anos e saiu de uma cidadezinha da Ucrânia para morar nos Estados Unidos depois de ter conseguido o Green Card. O chefe dela foi generoso em contratá-la, mesmo sabendo que seu inglês não era perfeito. Fiquei totalmente enfeitiçado por aquela garota. Daquele dia em diante, passei a arranjar mil desculpas para voltar à cafeteria. Vi que o chefe da Nina a tratava muito mal por ser meio desajeitada. Às vezes, ficávamos conversando por um tempão lá, e depois de algumas vezes, finalmente pedi o número dela. Desde então, começamos a trocar mensagens, até que um dia ela me ligou chorando, perguntando se eu poderia buscá-la na cafeteria o mais rápido possível. Era a primeira vez que via a Nina usando roupas casuais, sem uniforme de garçonete. Ela estava sentada do lado de fora, chorando. O chefe tinha demitido ela naquele dia. E para completar, o proprietário do apartamento onde ela morava estava perseguindo-a e ameaçando expulsá-la de lá, só porque ela não tinha aceitado sair com ele. Fiquei com pena da Nina. Ela era muito atraente, então não era de se estranhar que aqueles pervertidos tentassem se aproveitar dela. Quis protegê-la daquela crueldade toda, então sugeri que ela arrumasse suas coisas imediatamente e se mudasse para a nossa casa de hóspedes. Eu morava com meus pais, minha irmã mais velha e com minha avó em uma casa bastante espaçosa e luxuosa. Bom, meus bisavôs abriram um negócio muito próspero, que foi passado de geração em geração. Nossa casa é uma das coisas mais importantes do patrimônio da nossa família. Meus pais são pessoas super conservadoras e sofisticadas. Eles colecionam peças de arte, porcelana e gostam mais dessas coleções do que dos próprios filhos. Já a vovó estava bem velhinha e doente, e os médicos disseram que ela só tinha mais alguns meses de vida. Então, meus pais contrataram uma enfermeira para cuidar dela em tempo integral. A vovó tinha um gênio forte e complicado, mas eu tentava manter um relacionamento amigável com ela, principalmente porque ela iria me deixar uma fortuna bem gorda. Isso soa cruel, eu sei, mas sabe, eu realmente precisava desse dinheiro, pois queria investir na minha própria empresa futuramente. Meus pais não me apoiavam. Eles queriam que eu simplesmente desse continuidade aos negócios da família. Então, quando trouxe a Nina para casa naquela noite, minha família ficou em choque. Mas as boas maneiras impediram que eles a expulsassem de lá imediatamente. Ela mudou para a casa de hóspedes, que ficava em um jardim perto da casa principal. A Nina ficou impressionada, e eu disse que ela poderia ficar o tempo que precisasse, até colocar sua vida em ordem. Aí, quando ficamos sozinhos, ela me deu um beijo. Ela disse que tinha se apaixonado por mim assim que me viu. Eu me senti nas nuvens por ter tanta sorte e nós finalmente deixamos de ser amigos e começamos a namorar. Foi a época mais feliz da minha vida. Jantamos nos melhores restaurantes, comprei roupas novas para ela, paguei seus cursos de idiomas. Depois, também me mudei para a casa de hóspedes e vivemos em nosso pequeno paraíso. Larguei meus estudos na faculdade, mas não me preocupei muito, pois meu plano era pegar minha parte da herança da vovó e investi-la. Contei meus planos para a Nina e ela me deu todo o apoio. Embora a vovó ainda estivesse viva, sua saúde estava piorando cada vez mais. Não me leve a mal. Eu não sou obcecado por dinheiro. Ela ficava deitada em seu quarto, cercada por equipamentos médicos, e eu a visitava todos os dias. Até a apresentei para a Nina, mas me pareceu que a vovó não ficou muito feliz. Muito menos meus pais. Na verdade, quando comecei a namorar a Nina, minha família quase pirou. Principalmente a minha irmã. Eles faziam comentários de que a Nina não passava de uma interesseira e que não me amava de verdade. Mas aquilo soou ridículo para mim. A Nina era a pessoa mais inocente e modesta que eu já havia conhecido e nunca me pediu dinheiro algum. Todos os presentes que eu tinha dado para ela foram comprados porque eu quis. Ela não estava conseguindo arranjar emprego, então usei meus cartões de crédito para sustentar nós dois. Eu sabia que conseguiria pagar todas as minhas dívidas assim que recebesse minha herança. Então, gastei com a Nina sem pensar no amanhã. Um dia conversamos sobre os problemas que a Nina estava tendo com o Green Card e percebi que ela estava preocupada. Então tive a brilhante ideia de me casar com ela. Não só para facilitar o processo de obtenção de permissão de residência, mas também porque eu a amava e pensava que ela era a mulher da minha vida. Investi uma grana preta em um lindo anel de noivado com um diamante amarelo. Essa cor combinava perfeitamente com o cabelo dela.
e fiz o pedido durante um jantar. Ela disse sim e ficou super empolgada com os preparativos do nosso casamento. Quando contei para os meus pais sobre o anel de noivado, foi um desastre total. Minha mãe e minha irmã gritaram comigo. Elas disseram que eu tinha cometido um erro enorme. Mas meu pai finalmente interviu e disse que a escolha era minha. Exatamente. Nada impediria eu e a Nina de ficarmos juntos. Nada mesmo. Exceto a vovó. Após o noivado, a saúde da vovó piorou consideravelmente e ela acabou falecendo. Fiquei triste pra caramba. Durante o funeral, nossa família se aproximou de novo e consolamos uns aos outros. Mas aí o advogado da família anunciou que iria ler o testamento e os últimos desejos da vovó. E soube que só poderia herdar o dinheiro dela me casando depois que completasse 23 anos de idade. Esse era o último desejo da vovó. E não tinha como contestar essa condição. Ela nunca me falou nada sobre esse documento. Ninguém me alertou sobre isso. Mais tarde, naquela mesma noite, na casa de hóspedes, conversei com a Nina sobre a situação da herança e pedi para adiarmos o casamento em 5 anos. Pela primeira vez, conheci o lado maluco da Nina. Ela ficou desesperada e chorou dizendo que eu não a amava de verdade, que eu tinha me aproveitado dela, igual todo mundo. Ela jogou coisas por toda parte. Não acreditei no que estava vendo. Minha linda e modesta noiva tinha se transformado em um monstro. Ela correu para minha direção tentando arranhar o meu rosto. Tive que jogar ela para longe de mim na cama, como se fosse um gato raivoso, e me esconder dentro do banheiro. A Nina socou a porta gritando e chorando. Quando se acalmou um pouco, saí do meu esconderijo e servi 2 bebidas para nós dois. Aí, recebi uma ligação e, quando voltei, a Nina estava segurando uma das taças. Ela pediu desculpas e ofereceu um brinde ao nosso futuro. Fiquei feliz por ver que o humor dela tinha melhorado e tomei minha bebida toda. No dia seguinte, acordei com uma ligação da minha irmã. Eu mal conseguia me lembrar do que tinha acontecido na noite anterior. Ela me pediu para ir até a casa principal. Meus pais estavam em pânico, gritando com nossa empregada. Diversas peças caras da coleção antiga de porcelanas tinham desaparecido. Naquele instante, lembrei que não tinha visto a Nina na casa de hóspedes. Ela pegou suas coisas, incluindo o anel, e foi embora enquanto eu dormia. Tentei ligar para ela, mas meu número tinha sido bloqueado. Eu realmente não acreditava que ela tinha sido capaz de fazer aquilo. Meu coração ficou em pedaços. Tive uma dura conversa com meus pais. Eles queriam acionar a polícia para encontrar a Nina e os objetos roubados. Mas os implorei para não fazerem isso. Eu ainda tinha esperanças de que ela voltaria e explicaria tudo. Eu não queria criar problemas para ela. Isso a faria ser deportada para sempre. Por fim, meus pais concordaram. Minha mãe disse: "Eu avisei. Ainda bem que guardamos nossas joias em um cofre escondido." Depois daquele dia, caí em uma depressão profunda que durou vários meses. Procurei a Nina, mas ela tinha sumido do mapa. Nenhum dos nossos amigos tinha visto ela desde aquele dia. Então, de repente, minha amiga Nancy me mandou uma foto de uma boate, perguntando se a Nina tinha alguma irmã gêmea. No fundo da imagem, vi uma garçonete. Era a Nina. Uma Nina de cabelos negros. Fiquei super empolgado. Finalmente, eu teria a chance de ter respostas para as minhas perguntas. A boate ficava em outra cidade, a 4 horas de distância. Então, resolvi ir lá e a pegar de surpresa. Quando cheguei, a boate ainda não estava cheia. Vi a Nina no bar e não tive dúvidas. Era ela mesmo. De repente, um cara se aproximou dela e eles se beijaram. Fiquei maluco de tanta raiva e resolvi dar um oi para ela. Ela tentou disfarçar seu medo enquanto o cara perguntava: "Quem é esse cara, Alina?" Então a Alina me apresentou como um velho amigo. Ele apertou minha mão e disse que seu nome era Nick. Ele era o noivo da Alina. O Nick até apontou para a mão dela, mostrando o anel de noivado de diamantes. Aquele cara parecia rico e mais velho que eu. Fiquei com pena dele e perguntei há quanto tempo eles se conheciam. A Nina me fuzilou com os olhos, pegou minha mão e me pediu para conversarmos um pouquinho do lado de fora da boate. Lá fora, ela me pediu para esquecê-la para sempre e disse que se eu contasse alguma coisa sobre a gente para o noivo dela ou para qualquer outra pessoa, ela iria a uma delegacia e para algum jornal e contaria uma história horrível sobre uma pobre garota ucraniana que ficou presa na minha casa contra sua vontade e que tinha presenciado o assassinato da minha avó. Ela literalmente me ameaçou e me acusou de ter matado minha própria avó só para ficar com a herança dela. Os olhos dela cintilavam de tanta loucura. Eu não podia acreditar que aquela era a mesma Nina por quem eu tinha me apaixonado um dia. Ela disse que toparia guardar os segredos da minha família caso eu guardasse os dela. Depois, ela me empurrou, entrou na boate e disse alguma coisa para os seguranças, pois eles não me deixaram entrar mais. É claro que ela estava blefando. Então, fiquei com um dilema: contar ou não contar para o Nick?
Mas ele era um estranho pra mim e a minha família poderia se envolver em um tremendo escândalo por causa daquela garota maluca. Então, resolvi voltar pra casa e discutir o assunto com o advogado da nossa família e com meus pais. O advogado foi cínico e me aconselhou a atender a demanda da Nina e deixá-la em paz e a levantar as mãos para o céu por não termos nos casado. Meus pais queriam proteger nossa família de qualquer publicidade negativa, então concordaram em perdoar o roubo dela. Foi difícil, mas resolvi ficar de bico calado e tocar minha vida pra frente. Mas de vez em quando lembro da Nina e do Nick. Fico pensando se eles ainda estão juntos. Então é isso, gente. Se alguém tem carinha de anjo, não significa que é uma pessoa boa. Se tiver gostado da minha história, deixe um joinha e inscreva-se no canal. Mal posso esperar para ler seus comentários. Obrigado.